Em nome do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, damos as boas-vindas a todos os participantes no último dia do Congresso Douro e Porto Memória com Futuro. Chamamos o Sr. Arquiteto Fernando Seara, que será o moderador das sessões do período da manhã. Muito bom dia a todos. É com muito gosto que o Museu Douro acolhe o último dia e o encerramento deste congresso. Queria cumprimentar todos os presentes e cumprimentar os não presentes, que poderão ser mais até do que os presentes, são os que nos estão a seguir online, e dizer que temos um dia preenchido. O dia começa com uma série de apresentações de pessoas ilustres, que muito sabem sobre o que vão falar, e eu tenho aqui um compromisso com a organização do Congresso de tentar ao máximo respeitar os horários estabelecidos, de maneira a podermos cumprir todo o programa. Desta forma, eu diria que chamava já para começar a sua intervenção o professor José Marques Simões, mestre, que vai fazer uma apresentação sobre território e memória. E pedia, dentro do possível, que fosse cumprido os 15 minutos que estão estabelecidos. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Não sei se já me ligaram o microfone, acho que sim. Bom dia, as minhas vivas saudações a todos os presentes e aos que estão ausentes online. Por isso o meu tema, estando escrito no painel, é um tema complexo, porque daria para estarmos aqui uma manhã, não sei lá, o tempo para despedir tudo isso. Portanto, vou tentar resumir o mais possível para que as metas do tempo sejam cumpridas e a agenda também. Por isso, ia começar a minha intervenção sobre este olhar sociológico sobre o vinho do Porto e do Douro, com uma citação do autor António Navais no Congresso do Vinho e da Vinha e do Vinho em 1994, e que passo a citar. O vinho é a expressão misteriosa da terra que o deu. A terra está no vinho, mas só a surpreenderemos nele se a conhecermos já. O vinho surge-nos pela mão do homem como preciosa chave que nos desvenda mistérios, ao mesmo tempo que influi aprazivelmente como bom companheiro. É preciso ir beber os vinhos portugueses onde eles foram produzidos. Depois, sempre os bebemos com delícia, com recolhimento, aspirando os seus aromas. Será tão fácil a recordação da região que lhe foi berço. Fim de citação. Portanto, dos muitos estudos até hoje realizados sobre os múltiplos temas e questionamentos associados ao vinho, sobressai sempre uma referência comum e central. Onde está o homem, há vinho. Ou como escrevia Victor Hugo, Deus apenas fez a água, mas o homem fez o vinho. Ou ainda, pelo guardião do templo, sob os olhares de Deus em terrenos de inferno, para o melhor vinho de Deus. Como é referido numa das histórias de vida que colhemos no Douro, ou que temos vindo a colher, e das quais falaremos um pouco mais adiante. Por outro lado, também em todas as investigações realizadas sobre o homem, individual e coletivamente, o vinho, enquanto bebida e elemento companheiro de sociabilidades várias e integradoras, encarna um papel de grande relevância no complexo fenómeno da humanidade, o social total. E aqui, a psicologia individual e grupal acaba por ser um instrumento valioso, se não indispensável, para se perceberem os comportamentos sociais dos indivíduos, tendo em conta que o espírito humano assemelha-se a uma tábua rasa onde os estímulos exteriores inscrevem as suas marcas nas suas várias etapas de socialização na aculturação de valores. Numa breve revisitação às memórias geográficas e sociais do Douro, os nossos primeiros passos vão no sentido de fixarmos a nossa reflexão nas memórias do Douro e nas suas gentes. Hoje, como no passado, profundamente imbricados em todas as variáveis do social total, como disse, com uma preocupação central de que nos seus modos de vida o futuro não se constrói sem os pilares da presença e respeito e conhecimento do seu passado.
não só em reprodução social, mas também com projetos novos, individuais e coletivos. Atualmente é vasta a literatura atinente à gênese e evolução das práticas vitícolas, à produção e comercialização de vinho. Faltar-nos-ia muito tempo para a restante agenda do Congresso, caso nos tivéssemos na análise dos muitos elementos históricos que justificam a emergência da vinha nos terrenos do Douro. Assim sendo, acrescentaremos apenas que, tal como noutros territórios da Europa, do Cáucaso, da Índia Antiga e do Egito, por exemplo, também no Douro, a planta Vitis vinifera silvestris foi sendo domesticada, adaptada aos terrenos, às condições climáticas e aos habitats das populações que lhes foram enraizando e fixando em pequenos aglomerados. O consumo de vinho tornou-se assim um elemento estruturante nas dietas familiares e sociais e na aprendizagem do todo social para um qualquer cidadão comum. Desconhecer a viticultura ou não beber vinho diluído era próprio de um bárbaro. E é que à volta de um copo de vinho, o néctar resultante da fermentação da uva, fosse ele branco ou tinto, doce ou não, a vida se constrói e a vida se destrói. Ontem, como hoje, se fazia um negócio, se conquistava e seduzia ao par, vita vi não é, o vinho é a vida. É a frase com que os cidadãos no passado greco-romano, bem como no presente e todas as civilizações, se brinda a chegada de seus amigos, do nascimento de um filho, um aniversário e em muitos outros contextos sociais, sejam eles mais formais, informais ou mundanos. Também os rituais e manifestações religiosas, na ancestralidade, como são hoje, com mais ou menos fervor, eram momentos de práticas simbólicas de veneração e nas quais o vinho e o pão são elementos essenciais. Logo, na incursão do cristianismo por toda a Europa e em particular na Península Ibérica, a evangelização e a celebração da Eucaristia transportam consigo um novo mundo de vinho. Eu passaria agora para ir ao essencial, na minha opinião, ao sentir das populações, através das entrevistas, com pequenos extratos das entrevistas que a Associação Portuguesa da Vinha e do Vinho tem vindo a realizar nos últimos anos, para sentirmos o povo. E, portanto, no Douro e o Porto, num casamento indissolúvel rumo ao futuro. Um Douro rural e profundo que sempre moldou e continua hoje a moldar não só os cotidianos das populações autóctones e trabalhadores imigrantes sazonais, como formata ainda os caminhos do futuro de seus descendentes, muitos deles já não como camponeses assalariados, mas como técnicos superiores e agentes de mão de obra qualificada num movimento ascendente de mobilidade profissional e social. Tem-se vindo a constatar que as gerações de trabalhadores mais recentes do Douro são mais sensíveis à proximidade do trabalho, à aleatoriedade e à incerteza da produção e comercialização de vinho, levando-os a avaliar pejorativamente a própria designação de lavrador, deixando de projetar para si e seus filhos um futuro ligado à vitivinicultura. O lavrador anda ao sol e à chuva, não tem horas. Por outro lado, a própria existência nas localidades, nas freguesias de imigrantes bem-sucedidos, vai promovendo e desvalorizando o bom partido, anteriormente associado ao herdeiro de propriedades vinheteiras e alusivo ao casamento endogâmico, engendrado dentro da classe possidente de património com status relevante na sociedade. E é, pois, tomando como sólida e inabalável a componente social e cultural de beber vinho, profundamente imbrincada nas sociedades antigas e contemporâneas, que a memória do vinho do Porto tem futuro. Será com arrojados projetos de enoturismo que, para além de novas tecnologias no seu desenvolvimento, também incorporem processos inovadores de fazer vinho em contextos de partilha mútua, de enologia e engenharia agrícola. Já não é só o famoso vinho do Porto, ou vinho generoso, consumido em momentos especiais, mas também vinhos de mesa, nos quais o Douro tem vindo a apostar e a competir com outras regiões vinícolas do país e do estrangeiro. Assim sendo, é nesta perspectiva de uma reflexão sobre as memórias, honrando-as, que se quer construir um futuro novo para o Douro e Porto, como realçam alguns pedaços de história de vida descritos à Associação Portuguesa da Vinha e do Vinho, por fazedores de vinha e de vinho, num Douro profundo, e que aceitaram falar-nos das suas vidas, de seus projetos profissionais e familiares. Dizia um, em São João da Pesqueira: o meu pai foi para a quinta onde nascemos, o meu avô estava numa outra quinta, foi sempre o modo de vida dele. Eu, com 12 anos, era a lavoura, eram pipas de vinho, e foi-se transmitindo. Trabalhei
trabalhei no Douro. Deu-se o 25 de abril de 74 e as coisas mudaram bastante. As 8 horas ficaram logo a vigorar. Na década de 1960, vi as dificuldades que passavam por lá, com as pessoas que se dirigiam às vinhas, de terras mais próximas, com um saco às costas, onde traziam uma muda de roupa e pouco mais. E uma enxada, que era o utensílio que mais se utilizava no Douro, a pedir trabalho. Vinham a pé por ali fora para trabalhar um mês e tal, 2 meses, e depois voltarem porque não havia trabalho para o ano inteiro dessas pessoas. Era o modo de vida daquelas famílias. E eu continuo com a atividade vitivinícola. E de um dia vindima vivido com trabalhadores em observação participante, colhemos pedaços de realidades de um Douro profundo de hoje, que também foram do passado mais agressivos, e amanhã estarão de volta. A vida não foi nada fácil, os tempos foram duros. No meu tempo de rapariga, respondia-nos assim uma senhora que já tinha 68 anos, que vindimava comigo. Já se vinha trabalhar para o Douro, e os trabalhos eram mais difíceis, ganhava-se muito pouco. Emigrámos para a França. Temos que continuar a trabalhar e aproveitar alguma coisita enquanto há alguma saúde. Este dinheiro que agora ganhamos nas vindimas faz muito jeito na vida. As reformas não dão para tudo. Numa outra narrativa, uma história de vida descrita junto ao Rio Torto, no Pinhão, depressa percebemos estar perante um projeto, uma aposta numa vida com futuro renovado no Douro. O Douro não é só vinho. E isto é muito importante para diferenciar o Douro. Um apaixonado pelo Douro que abandonou a sua profissão, bem remunerada, luxuosa, de engenharia informática, porque o Douro o fascinou. Tudo em troca de um outro bem-estar, de uma vida nova, num mundo novo e retemperador, ao qual ele quer associar os seus vinhos, já premiados no estrangeiro e exportados para vários países, tudo isto concebido num projeto de enoturismo desenvolvido na própria quinta. Nós temos tudo aqui no Douro. Uma paisagem, temos história, temos cultura, temos castas, temos tudo. Uma outra história de vida, também rápida, desta feita conseguida na área de Provozende, que com a anterior não deixa de afirmar-se como um projeto familiar no Douro voltado para o futuro. É agarrando a onda turística que varre toda a região do Douro e Porto e acarinhando os novos olhares com que Portugal é observado, que aceitei deitar mão à obra de promover um novo Douro, permanentemente olhado cá e além fronteiras, e cujo rio se transformou numa verdadeira autoestrada por onde circulam barcos que trazem ao longo do ano milhares e milhares de turistas nacionais e estrangeiros. Esses provenientes essencialmente da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos e França, para as várias quintas, já com infraestruturas e equipamentos turísticos de qualidade existentes nas duas margens do Douro. Estamos em vias de lançar o azeite, os chocolates com o vinho do Porto e o mel. Projetos pequenos, genuínos, com procura pelos nossos hóspedes. E não resistimos ao convite, por último, de mais um contador de histórias, ouvindo a sua história de vida, numa observação participante também, escalando e partilhando as encostas da vinha, uma autêntica varanda sobre o Douro, no Pinhão, e cujo depoimento não deixa de vincar uma forte aposta no futuro do Douro. Temos atualmente 2 programas turísticos na Carvalha, que queremos promover. O cliente ou simples turista se sinta bem. Temos que saber receber, fazer uma visita com explicação detalhada de todo o cenário vitícola, das plantas, dos solos e também das pessoas. Eu recomendo vivamente estas visitas. E, no final, uma prova de vinhos. Fazer da quinta uma quinta de imagem no Alto Douro vinheteiro. O Douro será, num futuro próximo, a região de Portugal com mais interesse a nível turístico. A região vai oferecendo gradualmente mais programas, mais sítios e hotéis onde permanecer. Devemos evitar erros, proporcionar uma experiência singular no Douro que seja única, criar laços para que as pessoas voltem e tragam mais gente. E concluiríamos a nossa intervenção sublinhando que o Douro está devidamente apetrechado com equipamentos, saber, práticas e um capital humano com excepcionais capacidades de inovação e conhecimento, alguma vez observado na região, para que a sua viticultura, proprietários e o Porto sejam uma triangulação soberana na utilização e afinação dos canais existentes, contribuindo assim para que as suas memórias continuem vivas e sustentem a construção de um futuro inovado e não permitam que o comboio do desenvolvimento da região deixe o futuro num qualquer apiadeiro ou estação, ou seja, o grande empreendimento em curso, enoturismo, o vinho sentido e vinhos famosos.
disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. José Marcos Simões. Foi um gosto ouvi-lo. Depois desta apresentação, ficamos aqui com um sabor a que talvez falta aqui na mesa um copo de vinho para tentar destravar um pouco a minha língua também e sentir um pouco mais este ambiente doriano.